Shalom, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do módulo de hebraico básico do canal. Essa é uma das aulas de continuação, quando a gente iniciou os tempos verbais. Aqui a gente ainda está no presente, e dos binyanis a gente está no mais básico, como a gente já introduziu na primeira aula, que é o binyanim pa'al, que é um verbo ativo. Então a gente viu um pouco sobre os principais, na primeira aula, né? Os principais binyanis são as principais conjugações verbais em hebraico, que você vai ter três formas ativas, três formas passivas e uma que a gente chama de autorreflexiva, que é o hit pael. E aqui a gente vai ver quatro dos principais verbos que a gente pode usar na conversação em hebraico, e já vai servir para a gente o revisar um pouco o Binyan Pa'al e praticar. A gente vai ter mais aulas disso também. O primeiro é um dos verbos mais comuns, que é o verbo la'asot, que é o verbo fazer. Aqui a gente tem ele no infinitivo. Como é que a gente dá para ver isso? Que você tem o shoresh, né, que é o ai mais o shin, e o tav aqui. E aqui tem o lamet, e aqui o tav no final, e tem essa terminação com sinais maçoréticos. Fica lá sot no infinitivo. Partindo para a conjugação no presente, sobre o futuro e o passado a gente vai ver em outras aulas. No masculino singular fica ose, ou seja, aniose, ata ose, ru ose, que ru é ele no masculino. O feminino no singular fica osa, ou seja, at osa, ri osa, ri é ela em hebraico, e at, o et, é o você no feminino. E tem o masculino plural, que é o sim, essa terminação iud mais o mem sofit, para indicar o plural, só que no masculino. E como a gente vê aqui no feminino plural, fica o vav mais o tav. Então, no masculino plural é o sim, ou seja, anachnu, nós, o sim, ou seja, nós fazemos. E aí depois vem o complemento, o objeto direto que você preferir ou precisar na hora. E tem o feminino plural, ou seja, ani, os, assote, ou fica ossote. Depende da terminação do sinal maçorético. E essa terminação outra a gente também usa para coisas no plural, no feminino em hebraico. Então, por exemplo, tsavá é exército, tsavot é exército, porque o exército é uma palavra feminina em hebraico. Aí aqui exemplos práticos, eu coloquei aqui três dos principais. Então eu coloquei ani, ou seja, eu, você, eu faço. Shiur bait, eu faço a lição de casa. Shiur é lição, mas pode ser aula também. E bait é casa. E esse iud aqui no final é para indicar o D. Mas você pode encontrar também o shell, ou seja, ani, você, shiur, shell bait. Então eu faço a lição de casa. Outra que é Rio Osa Café, ou seja, ela faz café. E café em hebraico, como vocês podem ver aqui, o kuf, o fei mais o rei, é café também. Na maioria das línguas se preservou, tanto que coffee é em inglês, enfim. E o terceiro a gente vai ver no plural é anachno, ou seja, nós, osim, esporte. Nós fazemos esporte. E isso é algo até interessante se dizer, porque o hebraico moderno, ele também tem muitas palavras internacionais. Então, muitas palavras que podem vir do grego, como democratia, que é democracia. Algumas palavras vêm do inglês, como vocês viram, é esporte ou opções, que em alguns casos pode ser option também. Algumas outras expressões em inglês. No próprio lit, que é um dialeto que mistura inglês com alemão, e hebraico com alemão. Então, esse foi o verbo laçote. O próximo que a gente vai ver é o verbo lerol, que é o verbo comer. Como vocês podem ver aqui, peraí que passou aqui.
o verbo le'echol significa comer. Aqui a gente tem o chores Aleph, o Kaf e o Lamed. Le'echol. Então vai ficar ani ochel, ata ochel, et ochelet, hu ochel, hi ochelet, anahnu olchim, hem olchim, hen holchot, atem holchim e aten holchot. Fica essa terminação, como vocês podem ver, ochlim e ochlot. E esse kaf aqui, como ele não tem o ponto no meio, que é o sinal maçorético, falando ponto para simplificar, aí a gente tem esse som de r. Então, como exemplo, a gente tem aqui ani, ochel, tapuach. Tapuach é maçã em hebraico. E a curiosidade é que batata em hebraico é tapuach adamá, ou seja, maçã da terra, literalmente falando a palavra. E o próximo exemplo é o quê? Ahi ochelet salat. Salat é salada em hebraico. Salada mesmo no sentido, uma salada com alface, tomate, mas exemplo de estrangeirismo em hebraico. E a próxima exemplo é hem, ou seja, eles, ochlim, comemos arochat erev. Arochat é refeição, meal, né, em inglês, e erev é noite, só que não é aquela noite mesmo, é a de tardezinha. É noite, pra gente indicar noite, quando tá bem escuro já, tipo 8 da noite, 9, a gente usa Laila. Mas aqui, como é jantar, né? Vamos supor que seja antes de 6 da noite, é Erev. E aqui a gente tem um verbo muito importante que é o verbo lishmoa. É sobre a diferença entre o verbo lishmoa e o lehakshiv, eu posso trazer outro dia, mas esses são dois verbos, um quer dizer escutar e o outro ouvir. E, e aí até mesmo no hebraico bíblico, você em alguns casos vai usar o verbo lishmo e o outro, no caso, lehakshiv. Como se escutar e ouvir tivesse um significado diferente. Como se um fosse significar um tipo de escuta ativa e outro uma escuta mais passiva, vamos dizer assim. Então aqui, oxe, mudou. Lishmoa significa escutar barra ouvir com essa leve diferença. Então vai ficar ani shomea e tem o ein com esse som mais gutural. Então ani shomea at, ata shomea at shomaat hu shomea hi shomaat anachnu shomim hem shomim atem shomim e aí vem o feminino no plural que é atem shomot hen shomot e aten shomot. E como exemplos práticos tem anishomea, música. Outro exemplo, eu fiz questão de trazer esses exemplos de estrangeirismo. Música em hebraico é música. E aqui, outro exemplo, atem, aqui é um exemplo de uma pergunta, e poderia ter vindo com auxiliar o Raim, que é o rei, mais o Aleph, mais o Mem. Mas talvez para uma pergunta mais informal você pode não usar. Então aqui coloca Atem Shomim, ou seja, vocês ouvem Hadashot, vocês ouvem notícias. Sobre os chores, a gente vai ver também em outra aula. Só que você tem aqui Hadashah, que é notícia, Chodesh, que é mês, Chodesh também significa novo. Então são todas palavras que pertencem à mesma raiz. Isso é extremamente interessante. E o último exemplo é Ri Shomat Kol, ou seja, ela ouve uma voz. Kol significa voz, tanto no hebraico moderno quanto no hebraico bíblico. Lazor. Aqui passou. E como último verbo que eu trouxe, a gente tem o verbo lazor, que a gente não pode confundir com lazov. Lazov é voltar. Voltar não, passar. E lazor significa ajudar. E aí vocês podem ver que vai seguir a mesma lógica dos outros. Então vai ficar aniozer, ataozer, at ozeret, hu ozer, hi ozeret,
אנחנו עוזרים, אתם עוזרים, אתן עוזרות, הם עוזרים e hen עוזרות. É a mesma coisa, é a mesma conjugação verbal. Então, o segredo é praticar mesmo várias vezes até pegar. O presente realmente é mais fácil. Talvez ele fique um pouco mais difícil no passado e principalmente no futuro, mas com 3, 4 aulas que a gente fazer aqui já vai dar para ver bem. E como exemplos práticos eu trouxe aqui ruozeiro, ou seja, ele ajuda eu. E ficaria assim no literal, porque rua é eu, ozer é o verbo ajudar no presente, ajuda, e lia é como se fosse o pronome, é um pronome. Então li significa ele me ajuda, ou esse pronome oblíquo, tá? Então lembrar o nome. O outro exemplo é ani ozeret, ou seja, eu ajudo ler, eu ajudo minha mãe. E esse ler aqui é como se o verbo fosse transitivo indireto. Então você precisa da preposição, e essa preposição é o lamed aqui. Então, anioserte ima. Ima significa mãe, ou pode ser mamãe também em alguns casos, e aba significa pai ou papai. Então aqui o último exemplo, estou bem gripado aqui, doente em hebraico significa rolê, ou seja, ni rolê, e hospital em hebraico é Beit Holim, que é como se fosse casa dos doentes, já aí contextualizando. E como último exemplo aqui da aula, a gente tem anachnu, ou seja, nós, osrim, ou seja, nós ajudamos, e veja que precisa de uma preposição, vai ter aula de preposição também, mas já adiantando, ou seja, le, haverim, ou seja, anachnu, osrim le haverim, nós ajudamos os amigos. E haver pode significar amigo, assim como no inglês, amigo, friend. Em alguns casos pode significar também namorado ou namorada, mas isso depende do contexto. Tanto que esposo é Baal, então depende dos casos, mas por causa de namorado ou namorada mesmo. Então essa foi a aula, os 3 principais verbos, e na próxima aula a gente vai aprofundar mais para a gente poder ir para o passado e depois para o futuro. Então é isso, Lehitraot.